Boa tarde. Nossa aula é no livro de História, no Aprendendo em Casa. As páginas é 59 até 62. Reconhecer. Habilidade. Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Conteúdo. Montar linha do tempo com os grandes marcos da história da humanidade. Voltamos, estudante. Vimos nas aulas anteriores que o historiador é o responsável por coletar informações, interpretá-las e recortar e recontar em seu contexto social. Para que isso seja possível, é preciso que ele reúna alguns vestígios que chamado de fontes históricas. O museu é um local que abriga essas formas históricas. Aqui em Petrolina temos um local como esse. É o chamado do Museu do Sertão. O seu acervo é constituído por mais de 3.000 objetos, organizados em coleções e temáticas. Ele conta a história da cidade de Petrolina, suas mudanças e transformações ao longo da história da cidade de Petrolina. Suas mudanças e transformações ao longo dos anos. Eu trouxe para vocês alguns objetos. Quero que você assinale apenas aqueles que nos remetem ao passado e o que poderia estar em um museu. Quero que vocês marquem com um X. Apenas aqueles que representam a história. Nós temos uns objetos aqui, que é do Museu do Sertão. A imagem ela não está bem nítida para vocês, mas são imagens antigas. Temos o computador. O computador é de antigamente. Vocês vão marcar qual vai ser o que é da história do passado. Temos uma máquina de datilografia, que era uma máquina de escrever que antigamente a gente usava no lugar do computador para escrever textos. Temos uma cama bem antiga, uma cama de sertanejo. Aí do outro lado temos uma cama nova. E do outro lado temos um chapéu. Esse chapéu, nossa, esse chapéu tá lembrando alguém da televisão que tá passando sobre ele, né? Que é o da Juliette, que significa o sertão, representa o nosso sertão. Aí vocês vão marcar somente aqueles que representam a história do passado. Legal, Nelson. Nós podemos entender a história como a ciência que estuda o passado. E para fazer isso, eles precisam reunir as fontes históricas que são classificadas em materiais e imateriais. As fontes materiais se referem aos objetos produzidos por uma sociedade, como pedras talhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções e etc. Por sua vez, as fontes imateriais são aquelas que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas e podem ser transmitidas de geração em geração, como músicas, lendas e tradições e costumes. Lembrando, as fontes materiais são aqueles que você pode tocar, que você vê e que você toca. Pedras trabalhadas, utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos e construções. E as fontes imateriais é aquilo que você não vê, que você escuta, ou que você sente, que é as músicas, lendas e tradições e costumes. Todas as fontes históricas revelam uma evolução nos costumes e no pensamento humano. Compreendendo isso, veja na página seguinte alguns brinquedos produzidos em diferentes períodos e que mostram como o homem evoluiu em seus costumes. Em seguida, numere a coluna ao lado identificado o brinquedo e fase que foi construído. Temos um brinquedo de madeira,
toda trabalhada na madeira mesmo. A madeira. Aí temos um outro aqui. Brinquedo de cavalo do Egito Antigo no 1. Nesse 2, nós temos a coleção da McLanche Feliz, que é o cavalo Spirit. E no 3, o brinquedo de bronze do século 11. Ou século 9. Ou século 19. Até a Pro se confunde com esse século. Século 19. Aí aqui no primeiro quadradinho, tá assim. O ser homem nessa fase morava em pequenas cabanas, feitas de junco, madeira e de barro. A caça e a agricultura eram seus meios para conseguir alimentação. Aí vocês vão dizer, foi em qual? É o 1, o 2 ou o 3? O homem começa a desenvolver a máquina e descobre o uso dos fertilizantes da agricultura, fazendo aumentar a produção de alimentos. Vocês vão dizer se é o 1, 2 ou 3. O homem, nessa fase, desenvolveu a tecnologia digital e consome bastante alimentos industrializados e pratos prontos. Os alimentos industrializados são aqueles produzidos na indústria. São coisas enlatadas. Para demarcar os acontecimentos ao longo da história, foi escolhido um marco. Contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo, os anos e os séculos anteriores. O seu nascimento são escritos com AC, antes de Cristo. Depois da data, exemplo, 2000 antes de Cristo. Após seu nascimento, as datas não precisam ser escritas com as letras DC. É depois de Cristo. Basta escrever o ano, como por exemplo 1500, 1822, 1945, 2019 e etc. Outra forma de escrita é o uso das datas e o uso dos algarismos romanos, como o caso de registrar os séculos. Como não existe o ano 0, do ano 1 ao 100, denomina século 1. Do ano 101 ao 200, designa-se o século 2, e assim por diante. A professora Ana preparou para nós um quadro para acompanharmos a nossa aprendizagem. Nele podemos registrar tudo o que construímos até aqui. Marque com um X apenas as afirmativas verdadeiras. Vamos lá. Apesar de a humanidade existir há milhares de anos, nem o homem nem a sociedade passaram por mudanças. É verdadeiro ou é falso? Vocês vão marcar um X. Apenas as que forem verdadeiras vocês vão marcar o X. A data 2000 a.C. representa o tempo ocorrido antes do nascimento de Jesus Cristo. É verdadeiro? Marque. Não existe o ano 0. O tempo é contado a partir do ano 1º. Aí vocês vão marcar se for verdadeiro. Um século corresponde a 100 anos. Aí vocês vão marcar o xizinho. Após a professora Ana preparou para um desafio para nós, os anos na tabela abaixo estão desorganizados cronologicamente. A sua tarefa será colocada todos eles em ordem cronológica. Ordem cronológica: 1500, 1822, 1940, 200 a.C. e 2019. Você vai colocar a ordem cronológica, a ordem coisa. Por exemplo, 2000 a.C., ele vai estar na frente. Vai ser 2000 a.C., porque foi o primeiro, que não tinha os séculos ainda. E esses por em diante vocês vão colocar. 1500 é qual ordem? Onde é que ele fica? 1822, 1945 e 2019. Vocês vão colocar na ordem cronológica. Continuaremos o nosso estudo sobre a história. E para entender melhor as transformações ao longo do tempo, iremos ver que foi feita uma divisão da história,
que é o método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos com características comuns à divisão da pré-história. Compreende os períodos paleolítico, neolítico e mesolítico. A pré-história durou aproximadamente 5 milhões de anos. Você sabia que a escrita foi inventada pelo homem? Sim, isso mesmo. E ela surgiu nesse período, denominado história. A escrita inventada pelo homem no período pré-histórico, mas até chegar à escrita que utilizamos hoje ao longo do processo, aconteceu. O homem desenhava em cavernas para registrar fatos que aconteciam no seu cotidiano. Observe atentamente as imagens abaixo. Ó, tem o homem caçando. Ele está caçando com flechas. Está caçando cervos ou veados. Nesse outro desenho tem desenhos que eram desenhos rupestres. Eles eram desenhados em pedras. Aí, o que os registros na caverna representam? Homens trabalhando na agricultura, homens caçando os animais, pessoas construindo objetos ou mulheres cuidando das crianças. A escrita inventada na pré-história foi uma criação dos sumérios. Essa escrita recebeu o nome de cuneiforme. Legal, né? Até a próxima aula.